O escândalo do orçamento secreto ganha mais um capítulo. Valdemar Costa Neto, o dono do PL, é pego operando 119 milhões de reais em emendas sem nem ter mandato. É a privatização do dinheiro público na cara dura. Vem comigo que eu te explico essa farra. Veja. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é suspeito de desviar 119 milhões de reais em emendas parlamentares, mesmo sem ter mandato no Congresso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu o pagamento dessas emendas e determinou o bloqueio do mesmo valor em bens de Valdemar. Uma das servidoras da Câmara, apontada como personagem principal da fraude, é suspeita de operar emendas do chamado orçamento secreto e foi alvo de uma operação da Polícia Federal em dezembro do ano passado. Desde então, Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, deveria estar afastada das atividades que envolvessem recursos do orçamento. Por nota, Valdemar Costa Neto negou a prática de qualquer crime. Essa decisão foi baseada numa investigação da Polícia Federal que buscou esclarecer como Valdemar, sem ser deputado nem senador, conseguiu destinar emendas parlamentares a municípios de seu interesse político. Lembrando que emendas parlamentares são recursos do orçamento que deputados e senadores podem enviar para projetos, obras e programas de seu interesse nos municípios da sua base eleitoral. E aí a decisão do ministro Flávio Dino cita que há 21 emendas parlamentares que teriam destino decidido por Valdemar. E como ele teria feito isso? Ele teria mantido uma rede de assessores parlamentares ali na Câmara dos Deputados que trabalhavam por ele. Por exemplo, eles chamam isso de um esquema de gestão paralela de emendas, um arranjo clandestino. E essa investigação é um desdobramento da Operação Transparência, que foi deflagrada no fim do ano passado e teve como principal alvo Mariângela Fialec. É uma assessora parlamentar conhecida como Tuca e ela trabalhava, inclusive, na presidência da Câmara dos Deputados, fazendo a gestão, a divisão de emendas parlamentares. E ela teria contado, segundo os investigadores, com a ajuda de outros 2 assessores parlamentares. E a PF também teria encontrado 21 emendas parlamentares para a área de saúde e de turismo que teriam sido destinadas principalmente para municípios do estado de São Paulo. E eles operavam da seguinte forma, eles colocavam nome de deputados para dar uma aparência de legalidade, mas quem estava destinando a emenda, na verdade, era Valdemar. Nós vamos colocar para vocês aí na tela alguns trechos da decisão de hoje do ministro Flávio Dino. E ele diz o seguinte: são múltiplos os indícios registrados na representação policial e especialmente na informação de Polícia Judiciária número 45 de 2026, segundo os quais os investigados Mariângela Fialec, Garigan Amarante Pinto e Nara Brum teriam atuado dentro da Câmara dos Deputados como longamanos de Valdemar Costa Neto. A acusação é de peculato, né, que é desvio de recurso público. Mas eu li a decisão do Dino e fiquei com mais dúvidas do que certeza. Primeiro o seguinte, trata-se de uma operação não republicana e clandestina, porque o Valdemar ele não é deputado, ele não tem mandato, então, portanto, não caberia a ele manejar emendas. No entanto, quem é o responsável, no meu entender, porque ele fazia o seguinte para o assinante entender, só o deputado pode ter emenda. Então, eles cadastravam no Ministério nomes de deputados do PL para dar uma legalidade ao pleito do Valdemar. Mas nesse ponto, eu entendo que a responsabilidade é dos deputados. Quem deve zelar por essa prerrogativa, quem deve zelar pelas prerrogativas parlamentares, são os parlamentares. Então, eles têm culpa, a não ser que o Valdemar tenha usado o nome deles indevidamente, o que não aparece na decisão nem na investigação. Então, os parlamentares, a quem deve a defesa de suas prerrogativas, entre elas a de indicar emendas, foram cúmplices, e eles é que devem responder. O Valdemar tratar com funcionários da Câmara é absolutamente indevido, é absolutamente ilegal. Quem tem que responder são os servidores. O Valdemar, pelo que eu entendi, aparece como mentor intelectual dessa trama, mas a responsabilidade objetiva, eu entendo, é dos deputados e dos servidores. Esse é o ponto. E a investigação vai dizer se, aí tem o outro aspecto, se essas verbas foram aplicadas
aplicadas efetivamente ou se era uma manobra para desvio de dinheiro. Por enquanto, não apareceu essa prova. Joel, você concorda com isso? Porque são os parlamentares que devem destinar ou dizer para onde essas verbas são destinadas. Parlamentares com mandato, né? Porque fique claro, Valdemar, como a gente trouxe, não tem mandato. Para mim, a grande pergunta que essa investigação ainda vai dizer é o seguinte: será que lá na ponta, lá no destino dessas emendas, estavam roubando esse dinheiro, estavam desviando esse dinheiro para fins privados e não para as finalidades dos projetos que essas emendas visavam? Essa é a grande pergunta, para saber se tem roubo de dinheiro público envolvido. A gente sabe que, dada a baixíssima transparência que imperou no campo das emendas parlamentares, permitiu muitos desvios como esse. Uma segunda pergunta, e aí acho que o Otávio faz um bom ponto, será que o Valdemar Costa Neto fraudou? Será que houve algum tipo de fraude na indicação dos deputados? Mas a princípio parece que não. E daí eu me pergunto, tá, é o deputado que está definindo. É crime, por acaso, um deputado conversar com o presidente do partido, o presidente dizer, olha, eu acho que seria legal a gente ter dinheiro para o turismo. Ele fala, tá certo, concordo e destino o dinheiro para o turismo. Poderia ser o presidente do partido, poderia ser outra pessoa, um especialista qualquer que ele conversa, eu achei uma boa ideia, vou direcionar dinheiro para isso. Isso, dificilmente alguém vai dizer que é crime. Então, é preciso mostrar o que está além disso nessa relação do Valdemar com os congressistas. Se forem eles de livre e espontânea vontade, sem coação e sem fraude, topando um certo destinamento das emendas que cabe a eles e apenas a eles destinar, não vejo como isso pode ser lido como um crime ou como passando por cima deles, sabe? Dado que tem anuência total deles. E mais, Joel, a decisão do Dino fala em suposto crime de peculato. É suposto porque está sendo investigado. Peculato é um crime que só pode ser cometido por servidor público. Então, provavelmente, está efetivamente atribuindo aos servidores da Câmara que não podiam tratar com o Valdemar, e sim apenas com parlamentares. Enfim, pelo que eu entendi, é uma investigação avançada em relação aos servidores da Câmara, que estavam ali negociando com gente fora, extra-Câmara, emendas parlamentares, mas ainda incipiente em relação ao Valdemar e aos deputados que aceitaram pelo menos até agora nenhum veio dizer que foi obrigado ou que não sabia. Então, pelos deputados que esses sim adotaram, né, as emendas indicadas pelo Valdemar, que o Valdemar tem um ponto, o diálogo político existe entre um presidente de partido e os parlamentares, é lícito haver um diálogo. Joel, pode complementar isso. Não, é natural que os parlamentares estejam conversando com o presidente de partido e que mesmo a indicação de emendas individuais passe por uma deliberação ali do partido também. Se o deputado fez isso sem ameaça e sem fraude nesse processo, eu não vejo como, não está claro para mim por que isso é criminoso. Sabe se foi isso? Tem que ver no destino. Aí sim, estava se prestando realmente àquela finalidade? O problema foi que o servidor que ia fazer o destino falou no telefone com o Valdemar, mas então se triangulasse, o Valdemar conversasse com o deputado e o deputado com o servidor poderia, tá um pouco... Porque o deputado, de onde o deputado tira a ideia das suas emendas, sabe? Ele conversa com pessoas, concorda? Para saber onde ele vai botar aquele dinheiro. E não é crime algum ele ouvir pessoas para saber como é que ele vai destinar. Olha, gente, uma coisa é o presidente de um partido conversar com seus deputados. Isso faz parte da política. Outra coisa, completamente diferente, é aparecer numa investigação como possível comandante de uma estrutura paralela para decidir o destino de 119 milhões de reais do dinheiro público, mesmo sem possuir mandato. Segundo a investigação da Polícia Federal reproduzida na decisão de Flávio Dino, foram identificadas pelo menos 21 emendas. Planilhas e registros teriam colocado deputados como solicitantes para dar aparência de legalidade a indicações que, na realidade, partiriam de Valdemar Costa Neto. A decisão fala em um arranjo decisório paralelo dentro da Câmara. Convenhamos, isso vai muito além de uma conversa inocente no cafezinho. A defesa de Valdemar diz que é natural um presidente partidário influenciar sua bancada. E é mesmo. Mas influenciar politicamente não significa ter uma cota pessoal de emendas. Conversar diretamente com servidores e depois colocar o nome de deputados nos documentos para disfarçar quem realmente fez a indicação. Porque se tudo era tão normal, por que esconder o verdadeiro solicitante? E aqui tem outro ponto importante. Alguns comentaristas dizem que a responsabilidade seria apenas dos servidores e dos deputados. Não é tão simples. O peculato é realmente um crime funcional, mas a jurisprudência admite que uma pessoa de fora do serviço público responda como participante ou coautora quando atua conscientemente com servidores.
Portanto, não dá para absolver antecipadamente quem aparece como possível mentor do esquema apenas porque não ocupava cargo público. Agora, é claro, investigação não é condenação. Valdemar nega qualquer crime. Sua defesa chama a decisão de prematura e lembra que a Procuradoria-Geral da República foi contrária às medidas cautelares. Tudo isso precisa ser considerado. Mas Flávio Dino também não decretou prisão nem declarou culpa. Ele determinou o bloqueio de até 119 milhões de reais em bens e suspendeu imediatamente a execução das emendas investigadas, estejam elas em fase de empenho, liquidação ou pagamento. É uma medida para preservar o dinheiro enquanto os fatos são esclarecidos. E tem uma pergunta que não pode desaparecer. Quais deputados aceitaram emprestar seus nomes? Porque servidores não montam uma engrenagem desse tamanho sozinhos. Se parlamentares sabiam, consentiram ou simplesmente fecharam os olhos, também precisam ser investigados. Não existe essa história de usar o nome do deputado e depois todo mundo fingir que não percebeu. No fim das contas, o escândalo expõe novamente o problema do orçamento secreto. Bilhões circulando com pouca transparência enquanto faltam recursos em hospitais, escolas e políticas sociais. Quando é para explicar gasto público com o povo, a direita grita responsabilidade fiscal. Mas quando são milhões circulando nos bastidores partidários, parece que aparece uma súbita paixão pela informalidade. Dinheiro público não pertence ao presidente do partido, ao deputado nem ao servidor. Pertence ao povo brasileiro. Quer que eu acompanhe o caso e avise quando houver nova decisão ou manifestação da Polícia Federal?